Boa tarde, estou aqui para mais um vídeo. Hoje vai ser um tema de certa forma relacionado ao One Piece, mas um pouco diferente. Mas antes de a gente começar a falar sobre isso, falar sobre o assunto de hoje, eu quero pedir para você dar um like, se inscrever no canal, compartilhar com amigos, deixar um comentário, que isso tudo ajuda a crescer o canal e aumentar a nossa tripulação, fortalecer a nossa tripulação, a tripulação que vai encontrar o One Piece, né? E também, antes do vídeo começar, eu quero fazer um merchan para minha própria marca, a Lampert. Essa semana o nosso site foi no ar, então eu vou colocar o link do site aqui embaixo, já com o meu cupom, que é o cupom JOYBOY. Lembrando, a gente está vendendo as roupas esportivas, né? Camiseta, a gente está começando agora, então a gente tem poucas peças, mas no futuro a gente vai expandir. E provavelmente, né, nessa semana ou na próxima já vem também o suplemento prebiótico, que é o alimento para as bactérias boas do intestino. Então, e a Lampert tem esse propósito, né, da conscientização sobre a saúde, sobre a importância da alimentação, a importância do exercício físico. E no futuro a gente tem outros planos ainda, e a Lampert tem um propósito muito grande. Então eu conto com, a, com o seu apoio ir lá no site, comprar, porque essas roupas elas são muito boas. A poliamida é um tecido biodegradável. Para treinar ela é muito importante, ela é uma roupa muito adequada para o treino, porque você transpira, ou seja, seu corpo não superaquece, o seu corpo não superaquecendo, você rende mais no treino. Então, essa roupa aqui ainda tem proteção contra raios ultravioletas, ela não deixa cheiro, não precisa passar, ela pode ser usada tanto para o dia a dia, quanto para treinos, quanto para passeio na praia, por conta da própria proteção, né, que eu já falei, e passeios no parque. Então, ela é excelente para tudo. Então, confere lá, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você dar uma olhada lá, já com o meu cupom, o cupom JOYBOY. Então, bora lá pro vídeo. Vou pegar aqui o meu chapéu. O chapéu, né, de parque não pode faltar, é um assunto importante. O assunto de hoje é um assunto de extrema importância, de extrema relevância para o mundo, embora ele seja muito pouco falado e documentado. Hoje eu quero falar sobre a Revolução Iraniana, a Revolução do Sol e do Leão, The Lion and the Sun Revolution. Por que eu falo sobre isso? Porque é uma revolução que está acontecendo agora no Irã, e o One Piece tem essa mensagem, né, de revolução, de luta pela liberdade, de derrubada da queda de reis corruptos. E eu, como futuro rei dos piratas, não posso deixar de falar sobre essa grande revolução que está acontecendo no Irã, que impacta o Irã, mas impacta o Oriente Médio e impacta o mundo todo. O Irã, desde 1979, é governado pela Sharia, pela lei Sharia, e por uma república islâmica que prega o islamismo xiita. Foi uma, foi uma derrubada de poder também, porque antes o Irã era uma monarquia, e agora, muito provavelmente, esse ano voltará a ser uma monarquia novamente, com o Shah Reza Pahlavi, que inclusive é o líder dessa revolução, né, a Revolução do Sol e do Leão, e ele está fazendo um grande esforço em redes sociais, mobilizando a galera, mobilizando o pessoal do Irã e mobilizando o pessoal fora do Irã por essa derrubada, né, para a queda dos ayatollahs, pela queda da República Islâmica. E o que acontece? O fundador da República Islâmica foi o Ayatollah Ali Khomeini. O Ayatollah atual é o Ali Khamenei, que é o sucessor do Ali Khomeini. E aí começa. E então essa é a revolução do Sol e do Leão, The Lion and the Sun Revolution, que está acontecendo no Irã, e está tendo protestos massivos e muitos manifestantes já foram mortos. Inclusive execuções estão sendo efetuadas diariamente. Tem cenas, né, de hospitais sendo invadidos por forças do regime para pegar manifestantes feridos. Ocultação de cadáveres para ocultar o número total de pessoas mortas. Dados desonestos, dados como posso falar, omissão do número total
de mortes durante os protestos pela República Islâmica, né? E para não falar para o mundo o que realmente está acontecendo, pouco cobertura pela mídia tradicional, a mídia tradicional falando muito pouco sobre o assunto, e mais as notícias repercutem mais na plataforma do Elon Musk, no X, no antigo Twitter, né? E é lá que repercutem. Bem, agora a gente já sabe o que é a Revolução do Sol e do Leão, né? Que é para a derrubada dos Ayatollahs, e por conta do povo iraniano estar vivendo uma situação muito difícil de escassez hídrica. O presidente do Irã falou que as pessoas de Teheran, 10 milhões de pessoas vão ter que ser evacuadas para outras partes do Irã, por conta que não tem mais o que fazer, não é mais uma opção, porque não tem água, e o Irã é um país que sofre muito com a escassez hídrica. Mas agora, já que já falamos o que é a revolução, vamos para as próximas partes do vídeo, onde eu vou explicar outras coisas que vão se conectar com tudo, onde tudo vai ficar bem esclarecido, para não deixar a ponta solta e falar para os brasileiros, falar para o mundo da repercussão para esse assunto, porque é um assunto de importância não só para os iranianos, também para os iranianos e principalmente para eles, mas para todo mundo. Então, vamos começar. Eu queria começar citando o texto bíblico da besta que surge do abismo e também de Daniel. Tanto dos textos bíblicos, vou citar tanto textos bíblicos do livro de Daniel quanto do livro de Apocalipse. E eu também vou conectar com contos da mitologia persa que se encaixam de certa forma e se assemelham e são sincrônicos com os textos da Bíblia e com a mitologia judaico-cristã, com o Apocalipse bíblico. Começar falando da besta que surge do abismo, que é uma besta que a Bíblia mesmo fala que vai reinar durante 3 anos e meio, 42 meses ou 1.260 dias, e essa besta vai reinar durante o último período antes da vinda de Jesus, da vinda de Jesus Cristo, né? Na segunda vinda, que ele viria em glória e poder. E também sobre um texto do livro de Daniel que fala que o arcanjo Miguel lutou contra o príncipe da Pérsia para que o anjo encarregado de dar uma mensagem, de passar a mensagem do fim dos tempos para Daniel, pudesse entregar essa mensagem para Daniel. Porque o príncipe da Pérsia, segundo o próprio anjo falou nas palavras bíblicas, no texto bíblico, o próprio anjo disse: o príncipe da Pérsia estava me segurando para que eu não viesse até você, Daniel, para que o anjo não chegasse a Daniel e entregasse aquela mensagem do fim dos tempos. Mas então o que aconteceu? O arcanjo Miguel veio e lutou e lutou contra o príncipe da Pérsia, então o anjo foi liberado para poder passar a mensagem. Que é uma mensagem que fala sobre o fim dos tempos, que fala sobre a questão da grande tribulação, sobre o último reino da terra. E também o livro de Daniel é um livro que se conecta muito, que se liga muito com o próprio Apocalipse bíblico. Mas qual que é a similaridade disso, dos textos bíblicos, da mitologia judaico-cristã, da escatologia judaico-cristã com a mitologia persa? Bem, vamos começar falando. A mitologia persa tinha vários deuses. Claro, o deus principal era Ahura Mazda, que é o grande criador. E depois, né, teve o profeta Zaratustra, ou Zoroastro, que disse que todos os deuses, eles não precisavam ser adorados. Só precisava adorar um deus, que era Ahura Mazda, que era o criador, o grande criador. É como se fosse o deus todo-poderoso da mitologia persa. Existiam outros deuses, né? Mas o chefão, o mais poderoso era o Ahura Mazda, que era o criador. E também tinha um ser que era o Amirã, que representava o mal absoluto na mitologia persa. Mas dentro dessas criaturas existia um rei chamado Zahak. E o que aconteceu? Esse Zahak, ele começou a se corromper. E 2 serpentes cresceram nos ombros dele, uma de cada lado. E ele começou a devorar as pessoas para saciar a fome das 2 serpentes e para que as próprias serpentes não o comessem, não o devorassem. Então, apareceu um herói chamado, se eu não me engano, era Fei Gursun ou Fedei Gursun,
Agora eu não lembro, eu peço perdão por isso. Mas era um herói também relatado, contado na mitologia persa, que lutou contra Zahak e o prendeu no Monte Damavand. E o Monte Damavand tem um simbolismo muito grande na mitologia persa, por conta que ele serve como prisão para criaturas espirituais malignas. E como isso, de certa forma, pode se relacionar com a Bíblia? O, o príncipe da Pérsia, ele vai ser, ou a besta que surge do abismo, ele vai ser liberto no final dos tempos. E Zahak também, da mesma forma, ele vai ser liberto no final dos tempos para causar caos na Terra, mas ele está preso no Monte Damavand. Então, eu tenho um pensamento que os profetas bíblicos, como Daniel, como o João, né, que é um pouco mais tardio, que foi um apóstolo de Jesus, eles receberam mensagens do além, receberam mensagens do mundo espiritual. Mas a gente sabe que poderia, na própria Bíblia fala que no livro de Êxodo, né, que é o livro da saída dos hebreus do Egito, da escravidão do Egito, que os sábios do faraó também sabiam fazer muitos dos prodígios que Moisés estava fazendo, claro, com a autoridade de Deus. Então eu acredito que também existiam sábios em outros povos, no Egito, na Pérsia, que também recebiam mensagens. E tanto que é sincrônico. O Zahak é um ser maligno que representa a maldade e a tirania na mitologia persa. E vai ser liberto no final, está preso e vai ser liberto no final dos tempos. E o Leviatã, o príncipe da Pérsia, da mesma forma, na Bíblia representa a maldade e a tirania, e ele vai ter poder para agir no final dos tempos. Então as duas mitologias nesse ponto elas são sincrônicas. Dito isso, falando agora, falei sobre o que é a revolução do Sol e do Leão, falei sobre a questão do Leviatã, do príncipe da Pérsia, do Zahak, que é um monstro maligno, um ser maligno da mitologia persa, que não é falado na Bíblia, mas se tu for analisar de uma maneira muito aberta, com a mente muito aberta, você vai ver que o conto, que os mitos, eles são sincrônicos. Mas agora vamos falar sobre atualidade, sobre o mundo atual e sobre o que acontece hoje. E sobre o tamanho da importância da revolução para o Irã, para o Oriente Médio e para o mundo. Eu já falei ali antes no vídeo que o Ayatollah Ali Khamenei foi o fundador da República Islâmica, e ele tinha um plano. Existe um livro até que eu li uma certa vez, chamado Livro Verde de Ali Khamenei, e lá é falado, né, do plano dele de criar um governo islâmico global, de que ou seja, governo islâmico global, que todo o mundo seguisse o islamismo xiita, o mesmo islamismo que é seguido no Irã. Porque tem duas grandes vertentes do Islã. Tem o islamismo sunita e o islamismo xiita. O islamismo xiita é o que os ayatollahs seguem, que a República Islâmica segue. E existem muitas manchetes, né? Inclusive tem muitas pessoas que reclamam disso, porque, poxa, o Irã vai muito além do que é das manchetes. E eu concordo com isso, porque o Irã o atual Irã é onde um dia foi a Pérsia, e ainda é a Pérsia. E, portanto, tem uma cultura milenar, uma história milenar, uma religião milenar, tipo músicas. E o principal, talvez o grande imperador da Pérsia, que fundou o Império Aquêmida, que fundou o Império Persa, Ciro o Grande, foi um grande libertador. Inclusive, foi ele quem libertou o povo judeu do cativeiro da Babilônia. E hoje, mas a Pérsia também é a morada do Leviatã, do príncipe da Pérsia, como eu havia falado. E hoje o povo do Irã vive muito mal, com recursos sendo enviados para outros países para fomentar guerras, fomentar conflitos e prover armamentos e know-how para engenheiros de grupos islâmicos radicais para poder fabricar foguetes para atacar principalmente Israel.
Mas o objetivo não para por aí, porque como é falado no mesmo livro que eu citei agora há pouco, o livro verde da Ayatollah Ali Khomeini, o, o objetivo é um governo islâmico global. Então é por isso que a revolução ela é tanto importante para o Irã, para o Oriente Médio e para o mundo. O, o Irã, além de ser um grande patrocinador do terror no Oriente Médio, ele ainda tem um programa nuclear. E o presidente Donald Trump sempre fala que o Irã não pode ter uma arma nuclear. E a gente sabe que armas nucleares tem nações que têm armas nucleares, como China tem, Rússia tem, Paquistão, os Estados Unidos, a Coreia do Norte. Mas o presidente Trump sempre bate na tecla de que o Irã não pode ter essa arma nuclear. Justamente por ele ter esse conhecimento da ideologia dos ayatollahs, a ideologia da República Islâmica, e de eles tentarem não só deixar a República Islâmica, o islamismo xiita, a lei Sharia dentro do Irã, mas também exportar isso para o mundo e criar um califado global, criar um governo islâmico global. Então, ou seja, todo o dinheiro que os recursos iranianos são ou para o programa nuclear ou para mandar para grupos islâmicos radicais, e pouca coisa resta para o povo iraniano. E mesmo já tendo tido milhares de mortes, dezenas de milhares de mortes nos protestos do mês passado e mês retrasado, continua tendo muitos protestos. Mesmo com as mortes, mesmo com a repressão brutal, esses protestos continuam acontecendo. Então, isso acaba sendo algo que a gente consegue se relacionar até com a própria Bíblia. Porque a Bíblia, no Apocalipse, fala de um reino que tentaria governar com força, criar uma ditadura global por meio de um ser, de um líder muito poderoso. E esse líder é o próprio Leviatã, que vai ter esse poder para agir na grande tribulação, ou o Zahak, que é falado na mitologia persa como sendo o rei tirano que vai ser liberto no final dos tempos para também causar um grande mal para o mundo, um caos para o mundo. Então é isso. Eu acredito que era isso que eu queria falar nesse vídeo. E é um assunto delicado, sensível, mas eu acredito que vale a pena falar. E então é isso, meus amigos. Nos vemos na próxima, nos vemos no domingo que vem, no próximo capítulo, no capítulo 1175 do mangá de One Piece.